Fala comigo, senhoras e senhores, fala galera, tudo bem com vocês? Ó, eu tava até aqui agora fazendo uma esquematizaçãozinha sobre a progressão de regime. A gente falou na aula passada, mas mais informações pra vocês. E eu falei, rapaz, deixa eu fazer logo. Só que aí eu peguei e falei, não, meu irmão, eu vou logo começar a gravação que eu vou explicando pra galera enquanto eu tô fazendo, que é melhor. Eu já tinha até começado aqui. Galera, se liga só, o que eu queria falar com vocês. Eu tô fazendo uma esquematização pra vocês fazerem o quê? Um resumozinho melhor, né? O hediondo equiparado, tudo bonitinho. Presta atenção, ó, vamos lá, devagarinho, repetindo. Bruno, por que tu tá repetindo a aula passada? Porque isso é muito importante, é algo novo e é algo difícil de pegar. Tu vai lembrar o quê? 20% é quando o cara é reincidente naquele crime o quê? Sem violência ou grave ameaça. Aí tu tem que lembrar, a regra geral lá do 1/6, a regra geral. Aí tu bota lá, 2 pontinhos, regra geral que vai ser do quê? Do 1/6. Não esqueça, por favor. Vai ser o quê? Se ele for primário, aí o quê? Primário sem violência ou grave ameaça. Que vai ser o primeiro caso aqui, ó. Se o camarada, ele é primário e é sem violência ou grave ameaça. E o segundo é aqueles crimes lá que tu já sabe, contra o Estado democrático, né? Que aqui vai seguir aquela regra geral. Contra o Estado democrático. Eu queria falar com vocês aqui, e por que eu ainda estou trabalhando isso aqui? Por que eu não adiantei? Eu vou adiantar, mas fica tranquilo, é porque tem algumas peculiaridades que a gente tem que trabalhar, galera, para não ficar confuso para vocês. Tipo, reincidente. Como é que vai? Tu tem que saber essa ideia do reincidente. Quando é que eu vou considerar isso? Olha só, primeira coisa, vamos lá, devagarinho. Eu quero que tu entenda aqui na ideia dos crimes hediondos equiparados, que pode cair na tua prova. Se o cara é primário em um crime hediondo equiparado, não teve resultado, morte, não teve nada, ele vai entrar nessa regra aqui, galera, ó, dos 70%. Então, se o cara é primário, o crime é hediondo equiparado, o cara é primário, vai entrar o quê? 70. Vou botar de outra cor aqui. Vou botar aqui de laranja. Ó. Aí entra na regra dos 70%. Bacana? Brasil. Se o cara for primário, mas teve o resultado morte, repara, é primário ainda, já vai entrar para o quê? Para os 75. É isso que eu não quero que vocês confundam. 75. Beleza? Show de bola? Primário mais o resultado morte. E aí tu lembra, toda vida que tiver essa ideia da morte, vai ter uma vedação. Que vai vedar o quê? O livramento condicional. Que eu vou botar aqui para vocês, LC. Livramento condicional é vedado. Bacana. Agora tem um caso desse cara ser reincidente, é um crime hediondo equiparado, mas não teve morte aqui, ó. Ele é só reincidente. Vai ser o quê? 80%. E aqui é interessante, veja. Se eu pegar aqui com vocês a LEP, na LEP não vai dizer que é vedado o livramento condicional para o reincidente. Ah, não, o reincidente e hediondo equiparado lá não vai estar escrito para vocês dizendo que é vedado o livramento condicional. Só que tu vai decorar, que aqui é jurisprudência, tá, galera? Que também vai ser vedado o livramento condicional. Mas, Bruno, não tá na LEP. Mas, galera, não tá na LEP, mas isso aqui vai estar no Código Penal. Tá? Que se o cara for reincidente em crime hediondo equiparado, o Código Penal, ele veda o livramento condicional. Então, embora não esteja lá na LEP, que vai vedar o livramento condicional, se o cara for reincidente hediondo equiparado, o Código Penal veda. E o último caso é o cara ser reincidente em crime hediondo equiparado e ainda resultar morte, que aqui tu já sabe que é vedado o livramento condicional. Aí vai ser o quê? O maior, 85%. E aqui, logicamente, que é o caso mais grave, vai ser o quê? Vedado o livramento condicional. Aqui essa parte, vocês decorem que se tiver LC é vedado. Se tiver morte, tu já sabe que vai ser vedado o livramento condicional. Beleza? Bacana. Aí lembra que dentro de 75 tem outros casos também. Que é importante lembrar. Dentro dos 75, além do cara ser primário, prático hediondo equiparado, ele é primário em morte, 75. Segundo caso, dentro dos 75, quando ele exerce o comando individual ou coletivo de uma organização criminosa ultraviolenta. Então não é uma organização criminosa, é ultraviolenta, a ideia lá das facções. Além disso, essa organização criminosa ultraviolenta tem que ser direcionada à prática do crime hediondo. Brasil. Lembra disso? Hediondo equiparado. Outra coisa, já puxando com vocês, tomem cuidado. Eu vou falar com vocês isso na aula de hoje, mas uma atençãozinha especial aqui com relação ao tráfico privilegiado. Lá no artigo 33 da Lei de Drogas, galera, salvo engano vai ser o parágrafo 4º, vocês têm a ideia do cara o quê? Do tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado, a LEP não considera ele como equiparado a hediondo. Quais são os crimes equiparados a hediondo? 3T, tráfico, terrorismo e tortura. Só que, ó, a ideia aqui é diferente. Quando a gente tem essa ideia do tráfico privilegiado, vocês vão decorar. Galera, tráfico privilegiado
não é equiparado a hediondo. O privilégio vai tirar justamente essa ideia. Tá? Então aqui não vai entrar nessa regra. Não entra. Bacana? Aí lembra, dentro do 75, além dessa ideia também, de exercer o comando individual coletivo de organização criminosa ultraviolenta, eu vou ter o quê? A ideia lá do feminicídio, galera. O feminicídio, só que o cara tem que ser o quê? Primário. Ó, aqui dentro também, feminicídio, muito importante. Feminicídio. Desde que ele seja o quê? Primário. Bacana. Vedado o livramento condicional também, porque vai ter a morte da mulher, por razão da condição do sexo feminino. Então também é levado. Aqui tu já sabe isso aqui, eu só tô esquematizando essa parte mais importante. Então lembra, o 20% é quando o cara é reincidente em crime sem violência ou grave ameaça. O 25% ele é primário, mas agora ele é primário em um crime com violência ou grave ameaça. Brasil. Ah, Bruno, legal. E o 30%, o cara, ele vai ser o quê? Agora ele não é mais primário, ele vai... Perdão, ele vai ser reincidente em crime com violência ou grave ameaça. Então ele é o reincidente. Em que, Bruno? Em crime com violência ou grave ameaça. Lembrando que não vai se aplicar no caso do quê? Dos crimes contra o Estado Democrático, que aqui entra na regra geral. Repara, lá na LEP não tem dizendo que o crime contra o Estado Democrático, ele entra num sexto, na regra geral, mas eu tô te passando o bizu. Por quê? Porque justamente a gente vai trabalhar em cima disso. Ó, bacana, Brasil, show de bola. E aqui tem o restante, mas aqui a gente vai... Já matei com vocês. Tá tudo bisurado. Mas agora eu quero só, antes da gente avançar, que tu entenda um pouquinho sobre essa ideia de reincidência. Porque vocês têm que tomar cuidado com essa ideia da reincidência aqui. Quando eu tô falando reincidência aqui na progressão de regime, essa reincidência tem que ser uma reincidência específica. Específica. Como assim, Bruno? Aqui, galera, não tá na LEP isso que eu vou explicar pra vocês. Isso aqui é jurisprudência. Isso aqui é quando eu vou pegar pra preparar aula pra vocês. Como assim, Bruno? Imagina o seguinte, ó. Eu vou te dar o caso concreto aqui pra vocês entenderem. Imagina que eu tenho aqui Bruno. E Bruno, galera, ele praticou um crime, presta atenção, ele praticou um crime hediondo. Hediondo. Eu vou dividir aqui em dois crimes. Imagina que eu fui condenado aqui e na etapa 1 eu pratiquei um crime hediondo. Bacana? Aí vamos lá. E aí passou-se um tempo, ó. Eu pratiquei depois outro crime, hediondo também. Hediondo com resultado morte. A banca pode botar isso aqui pra vocês? Pode. Com resultado morte. E aí eu pergunto a vocês, olha só, o primeiro crime que eu pratiquei, galera, foi o quê? Um crime hediondo. Brasil, né? Massa, tranquilo aqui, dá pra copiar. Só que o segundo crime foi o quê? Um hediondo com resultado morte. Só que o primeiro não foi com resultado morte. Qual porcentagem o cara se enquadraria? Porque veja só, se eu for reincidente em crime hediondo, é 80%. Aqui eu sou reincidente em crime hediondo? Sou. 80%. Mas se eu for reincidente em crime hediondo com resultado morte, é 85%. Mas olha só, eu só tive morte no segundo. No primeiro não teve. E aí, Bruno, vai aplicar o quê? Os 80% ou 85%? É isso que eu quero que tu tome cuidado. A reincidência que a gente trabalha aqui na progressão de regime é a reincidência específica. Então, olha só entraria os 85%, que a banca pode brincar isso com vocês, se tu fosse morte aqui, ó, o primeiro crime que tu praticou é hediondo com resultado morte. O segundo também teve resultado morte. Aí tu é reincidente específico. Mas se o primeiro não teve morte, ó, não teve. Sabe qual vai ser a tua progressão? Vai ser os 80%. Porque tu vai ser só reincidente o quê? Em crime hediondo. Brasil. Guarda essa informação. Da mesma forma aqui, pô. Os 30%, o cara é reincidente em crime com violência ou grave ameaça. Se o cara primeiro praticou um furto, ó, o cara praticou um furto, aí o furto não tem violência ou grave ameaça, depois ele pratica um roubo. Aqui não entra, galera. Por quê? Aqui ele não é reincidente em crime com violência ou grave ameaça. O furto não tem violência ou grave ameaça. Beleza, guarda essa informação. Então, quando a gente fala nessa reincidência aqui, é uma reincidência específica. E toma cuidado com essa pegadinha também, que a gente vai falar hoje. A ideia do tráfico privilegiado. Ele não é o quê? Ele não é equiparado a hediondo. O tráfico privilegiado. O tráfico normal é. O artigo 33, que é o tráfico normal, beleza, ele é. Mas o tráfico privilegiado, ele não vai ser. Então, guarda essa informação. Essas informações que eu estou trazendo para você é muito importante. Pra você não confundir isso aqui na hora da prova, beleza? Vou até pegar aqui o meu paninho aqui, pra gente começar a apagar isso aqui. Então aqui eu vou apagar, ó, porque tu já tá bisurado aqui. Pressupõe que os senhores estejam bisurados, né? Os senhores estão bisurados nisso aqui. Progressão de regime é basicamente isso aí, tá, galera? Lembra lá da regra geral, de um sexto, tal, e toda essa esquematizaçãozinha. Não erre isso aqui não, macho. Por favor, não erre, porque eu quero bisurar com vocês tudo. Olha na LEP, ó. Aqui um detalhe importante que eu falei pra vocês. Eu disse pra vocês que se o cara praticar um crime hediondo equiparado
e ele é reincidente em dívida equiparado, é 80%. Mas lembra que eu falei que a LEP não traz a vedação ao livramento condicional? Lembra? Onde que vai ter essa vedação? Lá no Código Penal. Isso aqui é importante. Porque eu estou trazendo para ti além da LEP. Além da LEP. É o meu papel como professor aqui para ti. Então, ó, presta atenção. Aqui, por exemplo, olha os 80%. Quanto que é 80%? Se o K penado for reincidente em crime hediondo equiparado. E repara que aqui não traz o quê? Ó, aqui ele fala, ó, vedado do livramento condicional. Mas, Bruno, onde que eu vou ter a vedação do livramento condicional aqui nesse 80%? Lá no Código Penal. Beleza? Então, cuidado. Dá uma leiturazinha disso aqui. Dá uma leiturazinha disso aqui. Isso aqui é muito importante. É muito importante. Beleza? Então, ó, essa aulazinha é só pequenininha, porque eu precisava só trazer para vocês essas exposições. Bruno, na próxima aula a gente vai trabalhar ainda sobre essa ideia aqui de progressão de regime, sim. Só que eu me senti no papel de trazer para vocês, porque eu acho que a banca pode estar brincando, essa ideia de o quê, Bruno? Essa ideia de reincidência e essa ideia também do quê? Do livramento condicional. Que aqui não está na LEP, esse Código Penal. Para você esquematizar, para fazer a tabelinha e decorar as porcentagens. Beleza? Galera, já a gente volta. Essa aula foi curtinha. É uma aulinha só pra gente poder o quê? Pra gente aquecer os motores. Na próxima aula a gente retoma aqui. Brasil, vamos embora. Tamo junto.